as intensas discussões sobre o golpe de 64, surge um novo indício sobre os anos de chumbo. A publicação do livro Voz Humana traz advogados defendendo presos políticos durante o regime. A conversa no campus de hoje é com o criminalista Fernando Fernandes. Fernando, a maioria dessas fitas ainda está em poder dos militares. O que há nessas gravações que impede a liberação dessas fitas? Esses CDs, são 2 CDs que acompanham o livro, trazem sustentações inéditas do Sobral Pinto, Modesto da Silveira, Lino Machado e Nélio Machado, que é uma pequena parte de um gigantesco arquivo que encontra-se restrito por ordem do Superior Tribunal Militar. Essas gravações trazem sustentações orais com denúncias contundentes de tortura durante o regime militar de 64, realizadas durante julgamentos de presos políticos. E esse impedimento de acesso às fitas demonstra que na legislação brasileira ainda há resquícios da ditadura militar? Sem sombra de dúvida, o impedimento da pesquisa é uma permanência histórica do regime militar de 64. Nós, brasileiros, estamos impedidos há muito de acesso aos arquivos do regime militar de 64, enquanto vemos nos Estados Unidos os arquivos sobre o mesmo regime abertos. Então, somos obrigados a comprar livros de brasilianista e estudar a história brasileira escrita por americanos. Nós ainda temos inúmeras questões não resolvidas. Por exemplo, precisamos permitir às famílias dos presos políticos que consigam localizar os seus corpos e enterrá-los. Alguma forma com que a polícia age hoje tem alguma relação com a ditadura militar, com a legislação decorrente da ditadura militar? O exemplo mais contundente de permanência é a própria questão do tráfico de drogas. A lei de tráfico de drogas é de 78. Ela é uma legislação muito parecida com a legislação de segurança nacional, onde o tratamento é um tratamento indicando um tratamento a um inimigo interno. Foi substituído o inimigo interno comunista pelo inimigo interno traficante. Por exemplo, quando se referem ao tráfico, se referem a uma guerra, se referem a um combate. Então, na realidade, nós deixamos de ter uma visão social, inclusive repressora, dentro dos meios legais, para permitirmos um enfrentamento armado, como se estivéssemos numa guerra interna, que não estamos. E mais, o regime militar de 64 traz uma ideologia, que é a ideologia da segurança nacional, que a tudo permite em nome do fim. Então, os direitos constitucionais passam a ser maleáveis. Eu queria que você desse um exemplo de como é que era um julgamento de um preso político na época. Bom, nós temos 2 casos. Na realidade, muitos não eram julgados. As pessoas eram sequestradas e desapareciam. Isso aconteceu com o Rubens Paiva. Há no livro o caso do Rubens Paiva, que teve como advogado o Lino Machado. Ele foi preso extraoficialmente, a prisão não foi registrada e ele desapareceu. Foi encontrado por uma luta incansável do Lino Machado, que é advogado. Mas interessante, por exemplo, dizer que quando impedido pelo ato adicional número 5 habeas corpus, os advogados tiveram uma criatividade de impetrar habeas corpus de localização, dizendo, olha, se não há prisão formal, não há como dizer que é preso político. Nos outros casos, se desapareciam com as pessoas. A conversa no campus de hoje foi com o criminalista Fernando Fernandes, autor de Voz Humana.